Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos começar uma nova etapa do nosso canal Palavra Diária, que além de nós levarmos mensagens curtas todos os dias a respeito da Palavra do Senhor, o Senhor tem me incomodado sobre isso, trazer mensagens mais longas, explicando a Palavra dele. Glórias a Deus, é um dom que Ele tem me dado, que Ele me deu. Eu já fui evangelista de uma igreja durante muitos anos, então o Senhor tem me incomodado a respeito disso, para não ficar só nas mensagens curtas, mas também trazer uma explanação maior da palavra dele para aquelas pessoas que não conhecem. E gostaria de pedir o apoio de vocês. Vá lá, siga o nosso canal, vá lá, curta, comenta, compartilha para aquelas pessoas que vocês conhecem, que você sentir de Deus que essas mensagens são para elas. Então, que você compartilha para elas. Vamos espalhar a palavra de Deus o máximo possível, tá bem? E a mensagem para nós, ela se encontra lá em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, que fala sobre o cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venham, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que foi? O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. A palavra de Deus, ela nos conta nessa passagem a respeito de Bartimeu, que era um homem cego. Não se sabe se ele nasceu cego ou se ele ficou cego ao longo da vida, mas era um homem cego que vivia mendigando às portas da cidade. E num dado momento, Jesus caminhando então em Jericó, passando por Jericó, e a multidão, a gente sabe, né? A gente lê a Bíblia e vê que por onde Jesus passava, multidões o acompanhavam, né? Centenas de pessoas o acompanhavam, porque todos queriam ouvir a palavra do Senhor, né? Por causa da clareza que Jesus trazia, né? A simplicidade nas palavras, mas a profundidade, né? Eram palavras simples na forma de falar, mas profundas, que acabavam tocando o coração. Então, Jesus passando e de repente a multidão ali seguindo Jesus, e Bartimeu ouve falar de Jesus. Provavelmente ele já deveria ter ouvido falar que Jesus curava. Ouviu falar de Jesus. Então, por quê? Porque a gente percebe que quando ele ouve que era Jesus de Nazaré, ele começa a clamar. Ou seja, ele já sabia que Jesus curava. Ele tinha ouvido falar daquilo que Jesus fazia. Entendeu? E muitas pessoas estão dentro da igreja e ouvem falar de Jesus. A questão é que muitas pessoas ouvem falar, mas não tomam uma decisão em relação a Cristo. Ouvem falar, vão na igreja, ouvem o pastor falar, ouvem os hinos cantados falando sobre Jesus, mas não tomam uma decisão em relação a Cristo. E Bartimeu foi diferente. Quando ele ouviu falar de Jesus, qual foi a atitude dele? Ele clamou por Jesus. Ele não esperou Jesus passar. Era a oportunidade da vida dele. Ele não sabia se Jesus voltaria a Jericó. Ele não sabia quando Jesus voltaria e se voltaria. Então ele não perdeu a oportunidade. Ele começou então a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para você ter uma noção, ele já sabia quem era Jesus e de onde ele era. Certamente o Espírito Santo ali, Deus, também tocou no coração daquele homem para que ele pudesse clamar, e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas falavam para ele calar a boca, mais ele clamava, mais ele gritava. E essa é a atitude. Quando nós ouvimos falar de Jesus, quando você ouve falar de Jesus, a atitude é clamar por ele. Nós temos que clamar. Se existe alguém que pode fazer alguma coisa por nós nesse mundo, é Cristo, é o nome de Cristo. E
Bartimeu, ele clama Jesus, ou seja, ele é bem claro, já enfatiza qual o nome que tem autoridade: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas pessoas que ouvem falar de Jesus, quer seja nas igrejas, quer seja através das redes sociais, quer seja na casa dos vizinhos, nos amigos, onde vão, e não tomam essa atitude, continuam inertes em relação a Cristo, e não entendem por que as coisas na vida não mudam, porque não toma uma atitude, porque só ouve falar de Jesus e deixa para depois, achando que terão outra oportunidade. Muitas vidas foram ceifadas simplesmente porque não tomaram uma atitude quando tiveram a oportunidade. A oportunidade para seguir a Cristo, a oportunidade para confessar Jesus como Salvador é hoje, é agora, não é depois, porque o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos como será o nosso amanhã, se estaremos vivos ou não. Então Jesus, a Bíblia nos diz, a decisão de seguir a Cristo tem que ser tomada hoje. A oportunidade que nós temos, a oportunidade que você tem de clamar por Jesus é hoje. Segundo ponto interessante aqui, que ele clamando e Jesus então o chama. Então o que ele faz? Ele vai em direção a Cristo. Ele não só clamou por Jesus, ele não só gritou por Jesus, ele foi em direção aonde estava Cristo. Ele não ficou inerte, esperando Jesus vir até ele. Ele estava tão sedento, com tanta vontade de seguir a Cristo, com tanta vontade de Cristo, que ele foi até Cristo, que ele foi até Jesus. Então, Jesus ele já fez por nós aquilo que deveria que nós deveríamos fazer, mas ele fez, que foi morrer na cruz por nós. Ele entregou a sua vida na cruz por nós, para a remissão dos nossos pecados. Ele fez isso porque nós não conseguiríamos fazer, porque nós somos injustos, somos pecadores, nós somos indignos de morrer por nós mesmos, de salvar a nós mesmos. Então, a parte que cabe a ele já fez. Então, cabe a nós, além de clamar, ir em direção a Cristo. Cristo está lá, ele quer nos salvar, ele quer nos curar, quer nos restaurar, mas nós temos que tomar a atitude de clamar e seguir a Cristo, ir em direção a ele. E não basta só isso. Se você continuar, você vai perceber que no verso 50, quando Bartimeu clama e vai em direção, e o que ele faz? Ele joga fora a sua capa. E o que tem a ver isso? A capa naquela época era utilizada pelos romanos para identificar as pessoas necessitadas, para identificar os mendigos, né? E para nós podemos parafrasear, né? Usar uma metáfora ali, que a capa para as pessoas é como identificar os pecadores sem Cristo, aquelas pessoas que não têm a Cristo como Salvador. Então é para isso que serve a capa. E logo quando Cristo chama Bartimeu, ele lança a sua capa fora, ele abre mão, ou seja, agora eu não sou mais o Bartimeu pecador. Eu vou em direção a Cristo, eu vou abandonar tudo aquilo que me nomeia, né? Tudo aquilo que diz quem eu era, pois eu não sou mais. E é essa nossa atitude a ser tomada quando nós clamamos por Jesus, lançando fora a nossa capa do pecado, porque essa capa do pecado nos identifica como alguém sem Cristo, alguém que não aceitou, alguém que não serve a Cristo. Quando Cristo nos chama, nós temos que lançar fora, abrir mão dessa capa, porque nós vamos viver uma nova vida. E a nova vida que Cristo vai nos oferecer, não cabe esse tipo de atitude, não cabe esse comportamento, não cabe os nossos pecados. Nós vamos viver uma nova vida. A nova vida em Cristo, ela tem que ser diferente. E foi o que Bartimeu fez. Muitas pessoas querem levar os seus pecados de estimação para dentro de si depois que aceitam a Jesus e não entendem por que a sua vida não funciona, por que as coisas na sua vida não fluem. Mas não flui justamente por isso, porque querem viver uma nova vida com Cristo, mas querem levar o velho homem junto contigo. E não pode ser assim. Quando nós aceitamos a Cristo, o velho homem tem que ser deixado para trás, assim como Bartimeu deixou a sua capa para trás. Ela não mais pertencia a ele. Aquela capa não mais pertencia à vida que ele iria viver. Quarto ponto que nós podemos destacar aqui é que quando ele chega até Jesus, eu acho muito interessante essa parte,
que quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer de mim? Interessante, né? Por que Jesus fez essa pergunta? Por que razão Jesus perguntou para Bartimeu o que ele queria? Livre-arbítrio. Se existe uma coisa que Deus, que Jesus preza, é o livre-arbítrio do homem. Jesus sabia o que Bartimeu queria. Estava explícito, né? Estava na cara o que Bartimeu queria. Ele queria ser curado. Ele queria voltar a enxergar. Mas Jesus respeitou o livre-arbítrio de Bartimeu. Não se sabe, talvez Deus sabia o que Bartimeu precisava, mas talvez não era o que ele queria. Talvez ele queria que Jesus lhe desse esmola, que Jesus tocasse no coração das pessoas para que as pessoas pudessem ajudá-lo, né? Doar mais dinheiro. Talvez poderia ser isso. E Jesus, da mesma forma, ele age com você. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita. Mas ele pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus para você neste dia. O que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando: o que você quer que eu faça para você? Ele sabe o que você precisa. Ele sabe daquilo que você necessita neste momento. Ele sabe o que você necessita nesse momento é unção. É o Espírito Santo sobre a sua vida. É você ser aceito como filho, como pecador arrependido. Mas ele pergunta, é você ser curado das feridas que o mundo tem lhe causado, do pecado, de toda angústia. Mas Jesus pergunta para você, o que você quer que eu lhe faça? E essa resposta é só você que pode dar. E essa resposta foi a resposta que Bartimeu deu para Jesus. Senhor, eu quero ver. Eu quero voltar a enxergar. Eu não quero mais viver essa vida que eu vivia antes. Eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Essa foi a resposta. Eu quero ver o Senhor. Agora você pensa comigo. Olha a bênção de Bartimeu, olha que privilégio para Bartimeu. Depois de muitos anos, ou até de uma vida toda sem enxergar, a primeira pessoa que ele viu na frente dele foi Cristo. Já parou para pensar? Não tem bênção maior, não tem recompensa maior. Quando ele abre os olhos, ele olha para Cristo. E Cristo lhe dá um abraço. Aquele abraço gostoso, imagina. Você ver e abraçar Jesus face a face. Isso todos nós vamos fazer quando nós confessarmos Jesus como nosso Salvador e formos para a glória. Nós vamos ver Jesus, nós vamos abraçar Jesus. Mas Bartimeu teve esse privilégio em vida. E você também pode ter esse privilégio de poder abraçar Jesus. É só você dizer para ele o que você quer ser curado. E quando eu falo de cura, eu não falo de cura física, eu falo de cura espiritual. Muitas pessoas estão espiritualmente mortas, precisam ser ressuscitadas. Muitas pessoas estão decepcionadas com a vida, com o mundo. E essa doença que você carrega na sua alma, carrega no seu espírito, só Cristo pode resolver. Nada nem ninguém neste mundo tem o poder para resolver o que você tem no seu coração. É só Cristo. E Jesus pergunta, e eu volto a repetir, o que você quer que Cristo faça em você hoje? E quinto e último ponto, e desses o mais importante. Talvez se ele não tivesse sido curado, esse último ponto ainda é muito mais importante. Ele seguiu a Jesus. E o verso 52 termina assim. Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Muito mais importante do que ser curado é seguir a Jesus. Muito mais importante do que qualquer outra coisa é seguir a Jesus. Muitas pessoas estão dentro da igreja. E eu já falei e vou repetir. Muitas pessoas estão dentro da igreja, ouvem falar de Jesus, sabem quem é Jesus, sabem aonde encontrar Jesus, sabem o que fazer para seguir Jesus, mas não fazem. E quando chegar no último e grande dia, essas pessoas, mas Senhor, eu fui na igreja, eu ouvi falar do teu nome. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque você não tomou a decisão de seguir a Cristo, assim como Bartimeu fez.
Bartimeu, no mesmo instante em que ele abriu os olhos e viu Cristo, ele provavelmente deve ter dito no seu interior: este é o homem que eu devo seguir. Ninguém conseguiu fazer nada por mim até hoje. Esse homem fez muito mais do que me dar esmolas, fez muito mais do que me ajudar a continuar mendigando, a ficar na pobreza material e espiritual. Esse homem abriu os meus olhos. E quando eu falo abrir os meus olhos, não falo apenas dos olhos físicos, eu falo dos olhos espirituais. O Senhor Jesus abriu os olhos espirituais de Bartimeu. Porque Bartimeu, quando ele abriu os olhos e viu Jesus, ele não tomou outra atitude. Veja bem, o homem passou a ver, ou seja, ele abriu os olhos físicos, passou a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. Porque ele sabia que ninguém mais poderia fazer por ele o que Jesus fez. Ninguém mais poderia oferecer nada além do que Jesus ofereceu. Jesus poderia, e ele o fez, ofereceu muito mais do que apenas restauração da visão física. Restaurou também a visão espiritual. Eu não sei a sua situação, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor, neste dia, Ele diz para você: eu posso curar você. Curar fisicamente, mas acima de tudo, eu posso curar você espiritualmente. Posso restaurar a sua vida espiritual. Posso fazer você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Esta é a palavra de Deus para você nesta tarde, neste dia. O Senhor quer te curar. O Senhor quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar tudo aquilo que foi destruído. Agora depende de você. Depende da sua atitude em relação a Cristo. Você vai continuar apenas ouvindo falar de Jesus? Você vai continuar apenas indo na igreja e não vai tomar nenhuma outra atitude em relação àquilo que Cristo tem feito por você, aquilo que Cristo tem falado com você? Ou você vai seguir a Cristo? Vai tomar uma decisão em relação a Cristo e vai segui-lo? Vai confessá-lo como seu Salvador e vai segui-lo pelo caminho? Bartimeu tomou essa atitude, seguiu Jesus pelo caminho e a vida dele foi diferente. Então, meu caro amigo, meu irmão, que está ouvindo nessa tarde, pense como tem sido a sua vida e chegue à decisão de seguir a Cristo pelo caminho. E tenho certeza para você, sua vida vai ser muito melhor. Terá lutas, terá batalhas, mas vai ter alguém que vai lutar todo dia por você. Vai estar alguém todo dia na linha de frente, batalhando as suas batalhas, lutando as suas lutas e garantindo a vitória, porque na verdade nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Quando confessamos Jesus como nosso Salvador, nós já nos tornamos vitoriosos na pessoa dele, porque ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, para que nós não precisássemos mais lutar por isso, apenas confessá-lo e segui-lo. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo do Senhor possa tocar no seu coração e que a sua vida possa mudar a partir dessa mensagem, não porque eu estou falando, mas porque o Senhor vai tocar no seu coração. Porque Deus está me usando para falar para você nessa tarde. Deus abençoe.